continuar louvando ao nosso Deus nessa noite abençoada com o capítulo 5 da Epístola de Paulo aos Efésios. Hoje é o dia do boletim, o boletim será no versículo 29. Então nós vamos ler o capítulo 5 de Efésios, do versículo 1 até o versículo de número 29. Glória a Deus. Leiamos, portanto, juntos em oração. Efésios 5, do versículo 1 ao versículo 29. Juntos. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado
por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Bom, o tema principal do nosso boletim na mensagem de hoje é, repita depois de mim aí, no seu boletim, como Jesus trata a sua igreja, amém? Então, como que Jesus trata? Está escrito ali, diga: Jesus alimenta e cuida. Aleluia. As ovelhas de Cristo são alimentadas e cuidadas por Ele. Atenção, se existem crentes que não estão alimentados, é muito simples, é porque eles não são das suas ovelhas. Jesus disse que as ovelhas se alimentam. João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, e ninguém jamais as arrebatará das minhas mãos. Você viu por aí crentes fracos, crentes vacilões, né? Crentes pusilânimes, crentes levados por ideias vãs, por ventos e sopros de doutrina segundo a malignidade dos homens, crentes que precisam de misticismo, de sincretismo ou de emocionalismo, de sentimentalismo. São crentes fracos e desnutridos, porque aquilo que podia alimentá-los e nutri-los, que é a palavra de Deus, é o que esses crentes não gostam. E crente que não gosta de palavra, ao não gostar da palavra, provam que não são ovelhas de Jesus, porque Jesus é a própria palavra. Jesus é o verbo de Deus, e vamos ver na mensagem do boletim que é na sua palavra que Jesus alimenta e cuida das suas ovelhas. Jesus não alimenta e nem cuida de cabritos, Ele alimenta e cuida as suas ovelhas. Aleluia? Muito bem, então, baseado nesse tema, então, o título principal da mensagem, repita lá em cima: como Jesus trata a sua igreja. A sua igreja eleita, hein? Este pronome possessivo, sua igreja, a igreja dele, a igreja de Jesus, esse pronome possessivo sua, aqui no final de Efésios capítulo 5, ele vem do versículo 25, quando diz que Jesus Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, só por ela. Isso aqui, o versículo 25, derruba por terra essa ideia romântica de que Jesus veio aqui para morrer por toda a humanidade. Isso é um erro. Se Jesus tivesse morrido por toda a humanidade seria salva, porque o sacrifício de Jesus não é desperdiçado com quem não vai ser salvo. O sangue de Jesus não é derramado por quem não vai ser salvo. Cada gota do sangue de Jesus foi derramada exclusivamente por quem será salvo.
São esses que participam, como disse Pedro, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, da aspersão do sangue de Jesus. A aspersão do sangue de Jesus, o derramamento do sangue de Jesus, não é para favorecer a humanidade toda, para salvar a humanidade toda, mas exclusivamente aqueles que o Pai escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis diante deles, esses que formam a sua, no singular, a sua igreja, não as igrejas, no plural, a sua igreja, aquela igreja que ele disse no singular, Mateus 16, 18, sobre essa pedra, que é a palavra de Deus, eu mesmo Jesus, que sou essa pedra, que sou essa palavra, eu mesmo edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No singular, essa igreja está aqui em Efésios 5, 25, como a esposa do Cordeiro, a noiva de Cristo, por quem ele se entregou. Jesus Cristo amou a igreja, não as igrejas, não é as igrejas, não, é a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, exclusiva e particularmente, por ela, pela, diga, sua igreja. Por isso que vamos ver hoje no versículo 29, é como Jesus trata o mundo todo? Não, como Jesus trata de maneira exclusiva e de maneira particular a sua igreja, a comunidade dos poucos escolhidos, a comunidade dos eleitos de Deus. Como que ele cuida? É o nosso subtítulo, diga, alimentação e cuidado. Jesus alimenta a sua igreja, Jesus cuida da sua igreja. Então aí está novamente o versículo, tá? Efésios 5, 29, leiamos juntos, aqui agora no boletim, podemos seguir todos os textos aqui do boletim, juntos. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Aleluia. Acompanhe comigo. Este versículo continua a ideia do versículo anterior, no qual os maridos são exortados a amar a sua mulher como ao próprio corpo, tal como Jesus o faz com a sua igreja eleita. Aleluia. Portanto, aqui nesse final do capítulo 5 de Efésios, Paulo queria falar alguma coisa acerca da vida conjugal cristã, dos casais cristãos, tá? Paulo aqui, ele não se refere a casais mistos. O que são casais mistos? Casais onde um dos cônjuges é cristão, convertido, e o outro não é. Não, aqui Paulo não se refere a isso. Paulo se refere aqui a casais, casais aonde os dois, o marido é convertido e a mulher é convertida, tá? Tem outros textos que falam então de cônjuges não convertidos, mas esse texto fala de cônjuges convertidos. E Paulo faz uma comparação destes casais com o maior casal no sentido espiritual, Cristo e sua igreja. E como esse tema de Cristo e sua igreja é um tema muito, infinitamente superior ao tema de casamento e matrimônio, então acaba que o exemplo que Paulo usou, Cristo e sua igreja,
fez sombra para o tema principal que ele queria dizer, que era o relacionamento conjugal. Mas é bem claro a lição para os cônjuges, para os casados, que, todo marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Mas a esposa também deve amar o seu marido como Cristo amou a sua igreja. Porque o novo mandamento que Jesus trouxe em João 13:34 é: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, maridos, o casamento vitorioso é aquele que não precisa de jantar de casais, não precisa de encontro de casais, porque tudo isso é só correndo atrás do prejuízo. Não precisa de pregadores engraçadinhos contando piada para casais. Precisam de palavra de Deus em suas vidas, real conversão, real santificação e o amor de Deus reinando em suas vidas, com o qual o marido ama a esposa e a esposa ama o seu marido. É isso o resumo da vida conjugal cristã. Aleluia? Esse é o resumo então da vida conjugal cristã, a vida conjugal dos servos de Deus. Mas como o principal tema foi coberto pelo tema secundário, e o tema secundário passou a ser principal, Cristo e sua igreja, então é isso que se tornou mais relevante dentro aí do final, dos versículos finais do capítulo 5 de Efésios. Por essa razão, então, está escrito aí no boletim, segundo parágrafo depois do versículo, 2 elementos importantes que definem a forma como Jesus trata a sua igreja eleita: alimentação e cuidado. Então, nosso boletim tem 2 partes. A primeira é a alimentação, é a maior, e a última parte é o cuidado. Vamos ver aqui, porque alimentar já é em si cuidar, não é? Quem alimenta já está cuidando, quem leva o alimento já está cuidando. Então, faz parte desse cuidado a alimentação. Mas além da alimentação, existem outros aspectos de cuidado. Então vamos começar aqui pela alimentação. Acompanhe comigo. O plano de Deus na obra da salvação dos seus eleitos inclui o importantíssimo propósito de Deus nutrir, alimentar o seu povo eleito com a sua palavra, seu conhecimento, sua mente, seus pensamentos. Tudo isso é a palavra de Deus. A palavra de Deus é composta do conhecimento de Deus, a mente de Deus, os pensamentos de Deus. Por esta razão, antes do advento do pecado, Deus colocara o homem em um jardim de delícias. Éden significa delícia, tá? Éden, jardim do Éden, Éden significa delícia. Um jardim de delícias com árvores de toda espécie para a nutrição física do homem e a árvore da vida para a nutrição espiritual. Por isso, a árvore da vida no jardim do Éden era a representação espiritual da palavra de Deus, que é o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Para que o homem compreendesse logo cedo a realidade dessas 2 dimensões de nutrição, física e espiritual, sendo a espiritual a mais relevante, conforme Jesus disse em Mateus 4:4, citando uma passagem do Deuteronômio: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
Uma das mais drásticas consequências do pecado na vida dos homens se manifesta no fato de que eles se alimentam apenas fisicamente e se encontram literalmente mortos de fome espiritual. A morte espiritual relega a humanidade ao estado de pecado, condenação e domínio de Satanás, o pai da mentira, que alimenta os homens com suas mentiras, ilusões, fantasias, magias, sonhos e tudo mais quanto os possa distrair e afastar de Deus. Os critérios das mentiras de Satanás já estavam inerentes na árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus proibira o homem de comer. Portanto, na obra da salvação, Deus opera uma desintoxicação da árvore da mentira e uma nova nutrição com a árvore da verdade, Jesus, a palavra de Deus, a árvore da vida. Aleluia. Vamos ver Jesus agora nos alimentando. Olha Jesus nos alimentando com a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Olha como Jesus alimenta a sua igreja. Eu coloquei apenas aqui alguns textos chaves, e todos eles aqui no Evangelho segundo João, e depois nas 3 cartas de João, onde a palavra-chave é verdade. Então começa aqui no João 1,14, juntos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Note as 2 palavras-chave desse versículo. Só uma eu sublinhei aqui, que é a verdade. Mas Jesus, ele é cheio de quê? De graça e verdade. Diga, graça e verdade. A salvação é pela graça, mas ela age na verdade, na palavra de Deus. Pessoas sem a verdade, pessoas sem a palavra, também são pessoas sem a graça. Portanto, são desgraçados. Gente sem palavra é gente na desgraça. O contrário da graça é gente na maldição, é gente na condenação, é gente no pecado. Cristo Jesus é cheio de graça e de verdade. Não adianta esses crentes que estão por aí enganados, pensando que Jesus é só cheio de graça. Aí eles querem a graça, porque eles querem ser salvos, mas eles não querem a verdade. Eles rejeitam a palavra. Se não tiver a verdade, também não tem a graça. É a graça que dá a verdade. Aleluia. Por isso somos salvos pela graça, porque a graça dá a verdade, e é na verdade que está a operação da nossa salvação em Cristo Jesus. Ok? Próximo versículo, João 1,17, leiamos. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Olha aí o versículo 14 e o versículo 17 de João capítulo 1, repete: graça e verdade, a graça e a verdade. A graça e a verdade. A graça trabalha com a verdade trabalha com a graça. As duas, nenhuma das duas trabalha isoladamente uma da outra. A graça age com a verdade, com a palavra, e a verdade age com a graça. Tentou separar? Não tem Jesus, não tem salvação, não tem graça e nem verdade. Eu quero só a graça, porque a palavra eu não gosto muito.
Ou então a gente fala assim, não, eu quero só a palavra, eu quero ficar assim bem racional. Não, a graça caminha junto com a palavra. Jesus é cheio de graça e de verdade. Agora pulou para o João 3:21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Olha, quem pratica a verdade. Aqui você tem duas palavras-chave, diga comigo: verdade e luz. Jesus é a verdade. Ele disse, eu sou a verdade, em João 14:6. E ele disse, eu sou a luz, em João 8:12. Jesus é a luz, Jesus é a verdade, porque a verdade é a palavra e a palavra é a luz. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus passos é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem não tem luz fica nas trevas, na escuridão. Quem tem luz tem clareza, tem esclarecimento. A luz esclarece aquilo que era tenebroso. A luz esclarece, traz conhecimento. Pessoas esclarecidas são pessoas que têm conhecimento, porque são pessoas iluminadas. Uma das obras do Espírito Santo é a iluminação, tá? A inspiração foi para escrever a Escritura, e a iluminação é para entendimento daquilo que foi inspirado, daquilo que foi escrito. Ok? E quem pratica a verdade, a palavra de Deus foi revelada para ser praticada. A salvação, o segredo da salvação está na prática da palavra. Por isso, no final do Sermão da Montanha, Jesus disse, quem ouve essas minhas palavras é a Bíblia toda, e as pratica, edifica sobre a rocha. Mas quem ouve e não pratica, edifica sobre a areia, e grande será a sua ruína, e essa grande ruína é condenação. É a prática da palavra. Praticar a palavra é obedecer a palavra, é a mesma coisa. Praticar é obedecer. A palavra foi revelada para que nós a obedeçamos, porque não é palavra de homens, é palavra de Deus. Desobediência é pecado, e o salário do pecado é a morte. Agora, pulando para João capítulo 8, 32, esse aqui é muito conhecido. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ok? Cuidado com essa palavra conhecer, porque a palavra conhecer, ela se tornou uma palavra vulgar. Conhecimento se tornou uma palavra vulgar. Quer saber como? Né? Eu estou numa reunião na casa de alguém, na casa de um de vocês, né? E eu nunca tinha visto na minha vida a Michele. Aí alguém me apresenta, essa aqui é a Michele. Pega aqui, Michele. Oh, muito prazer, prazer em conhecê-la. Amém. Pronto. Aí eu vou embora e digo, olha, eu estive numa casa lá, eu conheci a Michele. Eu conheci a Michele? Eu fui apresentado a Michele. A Michele foi apresentada aí, mas eu não conhecia ela não. Para conhecer eu tenho que conviver demais com ela. A mesma coisa acontece, tá? No dizer evangélico que tem por aí, né? Naquele dia lá da minha conversão, aquele dia eu conheci Jesus. Conheceu nada. A conversão é meramente o iniciozinho de conhecer Jesus, porque conhecer Jesus dura a vida eterna. Ele disse isso, e a vida eterna é essa, Pai, que te conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Por isso tem gente que pega isso aqui e fala, conhecereis a verdade. Já conheço, pronto, já conheço. Conhece nada. Conhecimento
conhecimento não é instantâneo. Conhecimento é um processo dinâmico, que tem que ser progressivo, que tem que ser evolutivo. Por isso que o apóstolo Pedro escreveu: crescei na graça e no conhecimento. Tem que crescer nesse conhecimento, tem que aumentar esse conhecimento. Aqueles que dizem que já conheceu Jesus, são aquela cambada de crente preguiçoso, que não gosta de ler Bíblia, tem preguiça de ler, e muito mais ainda de meditar, e quer ficar só no misticismo e no sentimentalismo, achando que vai para o céu depois disso, porque eu conheci Jesus. Conheceu coisa nenhuma. Está rejeitando o conhecimento. O povo de Deus é destruído por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Portanto, Oséias 6:3: conhecei e prossegui em conhecer o Senhor. A Bíblia manda a gente conhecer, e conhecer é um processo vitalício. Você não conhece Jesus, você está no processo de conhecimento de Jesus. Processo que começou na conversão e tem que continuar. As igrejas das últimas décadas trabalharam para captar pessoas, mas não trabalharam para dar conhecimento a essas pessoas. Não adianta nada, isso é palha para o lago de fogo e de enxofre. Sem o conhecimento, não chega no céu. O conhecimento, a vida eterna, é para aqueles que começaram a conhecer Deus na terra, se aprofundaram o máximo possível nesse conhecimento enquanto viveram, eles continuarão a conhecer Deus na glória. Quem aqui na terra teve um conhecimento estático, parado, conheceu um pouquinho e não quer conhecer mais nada, fechou a mente para conhecer, não vai adiante, irmãos. E as igrejas ficam por aí inventando distrações para alegrar essas pessoas, pensando que elas vão para o céu. Não vão. É conhecimento da verdade. É isso que significa o conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Estuda essa verdade, mergulha nessa verdade, medita nessa verdade de dia e de noite, como está no Salmo 1, versículo 2. É assim que ela será operante na sua salvação. E aí tem aqui ainda no capítulo 8 de João, o versículo 44, todos juntos? Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Sabe para quem Jesus disse isso aqui? Vós sois do diabo. Sabe para quem Jesus disse isso aqui? Ele não disse isso para ímpios, para assassinos, para homicidas, para drogados, para alcoólatras, para homossexuais, para lésbicas, para prostitutas. Ele não disse isso para craqueiros. Ele não disse isso para ateus, para descrentes. Jesus disse isso para religiosos, gente que tinha convicção que ia para o céu. Foi para esses que Jesus disse isso: vós sois filhos do diabo, porque essa religião que vocês têm, essa religiosidade de vocês, cega vocês para o verdadeiro conhecimento de Deus, para o conhecimento da verdade. Nada mudou no mundo religioso, é assim. O mundo religioso não faz filhos de Deus, faz filhos do diabo. Só a salvação
faz filhos de Deus. Filhos de Deus apegados à palavra da verdade. Como Paulo escreveu em Tito, capítulo 1. E aí, conhece a verdade. Muito bem. Agora, pulando para o João 14,6, muito famoso, até já citei hoje, juntos. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem não sabe, nessas 3 palavras estão os 3 níveis da salvação. Jesus se apresenta como caminho na nossa conversão. Na nossa conversão ele chegou para nós e disse: ei, eu sou o caminho, é por mim aqui, ó. É através de mim. Aí você entra nesse caminho, que é um caminho de santidade, que é um caminho de santificação. E a santificação é pela verdade, pela palavra. Vamos ver aqui o João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a vida, na glorificação, a vida eterna para sempre. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. João 14:17, agora, ele fala do Espírito Santo. Diga, leiamos juntos. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito da verdade. Jesus chama aqui o Espírito Santo, nesse contexto de João, de o Espírito da verdade, ou seja, o Espírito da palavra. Olha que incoerência o que acontece com os tais crentes, pentecostais e neopentecostais, que em nome do Espírito Santo rejeitam a palavra. Não precisa de ser tanto de palavra, nada. Basta os dons espirituais do Espírito Santo. Basta línguas, profecias e curas e milagres. Só isso que nós queremos. Não precisa dessa palavra, não. Espera aí, o Espírito Santo é o Espírito da palavra. É o Espírito da verdade. Por isso que Jesus disse aqui no próximo texto aí, que é João 15:26, o que o Espírito Santo faz? Leiamos juntos. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, quem é Ele? O Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Por que o Espírito Santo dará testemunho de Jesus? Porque Jesus é a verdade. Porque Jesus é a palavra. E o Espírito Santo é o Espírito da verdade. O Espírito da palavra. É o Espírito de Cristo. É o Espírito de Jesus. E ele continua aqui, nesse mesmo tema do Espírito da verdade, no João 16:13. Todos. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Perceberam 3 versículos, um em João 14, outro em João 15, outro em João 16, apresentando o Espírito Santo como o Espírito da verdade, o Espírito da palavra, que nessa palavra, ao pleno conhecimento dessa palavra, ele quer nos guiar. Esse é o ministério do Espírito Santo. O pentecostalismo e o neopentecostalismo caíram na armadilha de Satanás, para dizer que basta os dons, não precisa de palavra não. O ministério do Espírito é guiar a palavra. E lá no dia de Pentecostes,
Só inicialmente eles falaram em línguas estranhas. Depois, o que eles continuaram fazendo? Perseverando na doutrina dos apóstolos. Perseverando, Atos 2:42 a 47, perseverando no conhecimento da verdade, no conhecimento da palavra de Deus. Isso a pentecostaiada aí não vê. Tá? Quer ficar só no reteté, como fala por aí afora. Que não leva a nada. Não leva, se leva para o inferno. Se ficar só nisso e não for para o conhecimento de Deus. Tá? Muito bem. E aí o 17, João 17, juntos. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a... Sem santificação? E para santificação precisa da... Sem palavra não tem? E também então não tem salvação. É na palavra, santifica-os na verdade. Aí eu coloquei aí para vocês aqui, a verdade, que é a palavra de Deus, o seu Filho Jesus, é a palavra-chave dos escritos joaninos. Por isso tudo que nós vimos aí foi Evangelho segundo João. Agora veja as cartas de João, ó. 1 João 2:21, não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Toda heresia é mentira e não procede da verdade, não procede da palavra. A palavra é a verdade, nela não há mentira. A palavra é isenta de mentira. A palavra é a verdade. 1 João 3,19, e nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração, ok? Somos da verdade? Somos de Cristo, somos ovelhas de Cristo, somos a igreja de Cristo, somos a noiva do Cordeiro, a esposa de Cristo, que Ele alimenta e cuida. Agora, 1 João 4,6, nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Aleluia. Você prega o evangelho, quem ouve é de Deus, quem não ouve não é de Deus, e acabou. Ok? Agora 1 João 5, versículo 6, este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Olha, o Espírito não é apenas o Espírito da verdade, Ele é a verdade. Jesus é a verdade, o Espírito é a verdade, o Pai é a verdade, porque Deus é a verdade. Deus é a palavra, a verdade. É a real tradução do João 1:1. No princípio estava a palavra, e a palavra estava com Deus, e Deus era a palavra. Aleluia. Agora, 2 João, versículo 2. 2 João só tem um capítulo, né? Único. Então, versículo 2. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Não foi o que Jesus disse? Estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A verdade conosco todos os dias. Ainda 2 João, versículo 4.
Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebestes da parte do Pai. João escreveu isso aqui para uma igreja, tá? Para uma igreja. E olha só como em toda igreja na terra, em toda igreja, congregação na terra, tem chamados e eleitos. Os chamados não andam na verdade. Os eleitos andam na verdade. Por isso ele escreveu assim, ó: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. Porque nem todos andam. Os chamados não andam na verdade. Eles ouvem a verdade, mas eles não dão crédito, não vivem, não praticam, não dão moral para a verdade. Só os eleitos de Deus andam na verdade. Andar na verdade é viver a palavra, praticar a palavra, obedecer a palavra. E aí então, na terceira epístola de João, versículo 3, ele disse: pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Aqui Paulo está escrevendo para uma pessoa, um discípulo de Cristo, né, do qual ele ouve notícias de que ele é uma pessoa que anda na verdade. Agora, João 3, aliás, 3 João, versículo 4: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. João chama de meus filhos aqueles que ele pastoreava com a palavra de Deus, ensinava, pregou para eles e ensinava para eles a palavra de Deus. Andam na verdade, praticando a palavra de Deus. E ainda aqui em 3 João versículo 12, fala de um discípulo chamado Demétrio, todos juntos. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Que crente que era esse Demétrio, hein? Todo mundo dá um bom testemunho dele, os apóstolos, João representando os apóstolos, dá um bom testemunho desse Demétrio, e mais no centro do versículo, ó, até a própria verdade, até o próprio Jesus dá testemunho desse Demétrio. Aleluia, Deus quer que a gente seja um Demétrio. Muito bem. Então olha só, Deus ordena, viram todos esses versículos aí de João, do Evangelho e das cartas? Só para concluir aí, ó, a alimentação. Deus ordena seus eleitos a se alimentarem da verdade. Salmo 37:3. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Alimenta-te da verdade. Jesus alimenta a sua igreja na verdade. Jesus alimenta a sua igreja na palavra. Ele alimenta e dela cuida. Vamos ver aqui para encerrar o cuidado. Alimentar já é cuidado, mas tem outros elementos do cuidado. Olha, cuidado. Jesus protege a sua igreja eleita. Cuidado pode ser proteção. Salmo 91, versículos 1 e 2. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Aleluia. Ele nos protege, Ele nos abriga, Ele nos guarda, tá?
O guarda vem agora, ó. Jesus é o guarda da sua igreja eleita. Salmo 121, 3 versículos aqui, ó, versículos 5, 7 e 8, juntos. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Olha que cuidado, hein? O Senhor nos guarda em todas as circunstâncias, tá? Ele nos guarda no nosso ir e vir diário. Aonde quer que você vá, o Senhor está te guardando. Jesus promove livramentos diversos à sua igreja eleita. Primeiro vamos ver Salmo 12, 7. Sim, Senhor, Tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Deus é quem nos livra das gerações malignas, de seres humanos malignos na face da terra. É Deus quem nos livra, não é outra condição. Salmo 18, 17. Livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Deus nos livrou de forte inimigo. Deus nos livrou de Satanás. E Jesus disse bem claro em Lucas 10, 19, olha, nada te causará dano. Esse é o livramento pleno contra o inimigo. E 18, 19, Salmo 18, versículo 19. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque Ele se agradou de mim. Deus nos salvou porque Ele se agradou de nós. E o lugar seguro para onde Ele nos trouxe foi Jesus. Nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nos trouxe para esse lugar espiritualmente espaçoso. Jesus cura a sua igreja eleita em todas as áreas. Vamos ver primeiro aqui no Êxodo 15, 26. É um grande versículo, leamos juntos. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Em hebraico está escrito aqui, Jeová Rafa, eu sou o Senhor que te sara. Aleluia. E Isaías 53, 5, bem famoso esse, juntos. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia, aleluia. Uma frase para quem está doente aí, Atos 9, 34, Jesus Cristo te cura. Põe a mão sobre você mesmo e diga, Jesus Cristo me cura. Você não está pedindo não, você está declarando, tá? Não está, oh, me cura Jesus, não, você está declarando que Ele te cura. Diga, Jesus Cristo me cura. Fala para a pessoa perto de você, Jesus Cristo te cura. Aleluia. Levanta a mão direita e como igreja vamos dizer, Jesus Cristo nos cura. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, Ele é maravilhoso. Aleluia. Na forma como Ele
cuida de nós, como Ele nos alimenta e cuida de nós. Assim Jesus alimenta a sua igreja, e assim Jesus cuida da sua igreja. Viu como Ele nos alimentou nessa noite? Fomos alimentados na verdade? Assim Ele cuida de nós. Glória a Deus.